Tem muitas coisas novas e muitos desafios pela frente. Então, de imediato, eu peço a todos, né, tanto alunos quanto professores, os orientadores, a dedicação para que isso tudo, né, todos os problemas que a gente vem enfrentar sejam superados, que a gente possa entregar para a cidade um legado propositivo e positivo na área de ciência, tecnologia e inovação. Lembrando sempre desse compromisso que a gente tem com a cidade, primeiro, né, pelo projeto Passaporte Universitário, já que o programa é direcionado a esses alunos. Então, já é um compromisso muito forte que a cidade faz na juventude, pela qualificação dos seus cidadãos. E segundo, pelo projeto de iniciação científica, que está justamente pegando esse conhecimento que essa juventude está recebendo, que vocês estão recebendo, e transformando isso em projetos de ciência e tecnologia para a cidade. Então, quando a gente está falando aqui de ciência e tecnologia, a gente não está falando de ciência e tecnologia de forma abstrata, para resolver problemas abstratos. A gente está falando de usar conhecimentos científicos e tecnológicos para inovar para a cidade. Então, isso é um aspecto muito propositivo dessa ação e a gente pede a todos, nesse momento, esse compromisso, né, de superar as nossas deficiências, que elas vão surgir ao longo do caminho, os problemas sempre surgem, né, mas a gente tem lá no final desse processo algo muito bacana para entregar para a cidade, que é uma cidade um pouco melhor, né, se a gente conseguir entregar um delta X melhorzinho de uma cidade melhor, a gente já vai ter feito a nossa parte. Então, agradeço a todos pela confiança no programa, né, e dando início a esse evento da aula inaugural, que vai ser ministrado pelo professor Amilcar Tanuri, eu queria chamar para compor a mesa e falar inicialmente um pouco sobre esse projeto, né, a professora Evandro Sater, pela Escola de Governo de Maricá. Não sei se a professora Rosana Gildo está aí já, ou alguém representante da educação, né, ainda não chegou. O professor Sérgio Matos, que é o coordenador desse projeto todo. O professor Amilcar Tanuri, que vai ser nosso palestrante da aula de hoje, e o professor Celso Pancera, que é o diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Passa a palavra, então, para o professor Sérgio, que é o coordenador do programa, para dar as primeiras palavras sobre essa aula inaugural. Bom dia a todos. Basicamente, o que eu queria dar são dois informes. Um, que a lista de presença está circulando por aí, eu peço que todos assinem. Além disso, a doação de pedidos de comparecimento. Então, quem precisar, bota lá ao lado do seu nome, que está abaixo do seu orientador, em negrito, mais fácil de localizar, bota só assim. Em princípio, a gente segue no cronograma do programa de ciência e de inovação, né? Estou enrolando tudo, de bolsa de iniciação científica. Conforme o Márcio disse, a gente precisa realmente do empenho de vocês. É uma primeira edição, onde a gente pode, com certeza, errar e contar com o apoio de vocês para melhorar cada vez mais o programa. Sem mais delongas, eu retribuo aqui a palavra. Obrigado, Sérgio. Vou passar então a palavra para o professor Evandro, representante da Escola de Governo. Bom dia a todos. Deixa eu tirar essa máscara rapidamente, para vocês verem minha cara. Bom dia. É sempre uma honra estar aqui na presença de pessoas tão ilustres, né, Sérgio? E parabenizá-los aqui pela vitória de participar desse programa, né? Gostaria de informar que, em nome da EMAR e do Programa de Iniciação Científica, a Escola de Governo está disponibilizando lá na própria EMAR. Todos sabem onde fica? Quem não sabe? Eu não sei. Não sabe? Fica em frente ao SIM, na rua da prefeitura. Não tem o prédio do SIM? Do outro lado fica a EMAR. Então, todas as quartas-feiras, o dia inteiro, das 9 às 5 da tarde, vai ficar uma sala disponível
para os orientadores que tiverem dificuldade de espaço e tempo e para os orientandos, para comparecerem lá no bate-papo. Uma coisa pode ser informal, pode ser formal, mas fica criado esse ambiente para a gente trocar ideias e quem tiver dificuldade de espaço pode contar com ele. Eu estarei lá certamente todas as quartas e podem contar comigo. A Luciana também vai modificar lá a agenda dela para participar e quem quiser sejam bem-vindos. Mais uma vez, parabéns a todos, eu devolvo a palavra. Bom, passando a palavra então para o diretor-presidente do CETIM e para o professor Celso Pancera. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Todos e todas. Sérgio, Evandro, Milka, Márcio, nosso diretor. É uma palavra rápida também, mas primeiro, assim, quando o ex-prefeito Quaquá e o Fabiano me convidaram para vir para Maricá para montar um projeto de ciência e tecnologia, inovação que ajudasse a mudar a matriz econômica da cidade, a gente apresentou um plano de trabalho para eles em 2019 ainda. E uma das coisas que nós colocamos, achamos fundamental, é criar a cultura da ciência na cidade. O gosto pela ciência, o gosto pela produção científica, né? O gosto pela busca da inovação na população da cidade. Só assim a gente tem uma perspectiva de médio e longo prazo de mudar de fato a cidade do ponto de vista econômico e social. Não, as pessoas são maravilhosas, né? E veio a pandemia, atrapalhou bastante a implementação do programa, né? O ICETIM foi criado em dezembro de 2019, nós assumimos em janeiro de 2020 a direção do ICETIM e instalamos a unidade, ali na Barão de Inoã, que vocês conhecem, a nossa sede. Estamos agora desapropriando o terreno, lá no Flamengo, nós faremos uma sede lá, a gente deve construir uma sede bastante bem estruturada, né, para o ICETIM. E estamos construindo lá em Itaipuaçu uma Casa da Ciência, a gente deve inaugurar no meio do ano, um planetário com um conjunto de ações voltados para a área de ciência, né? Nós vamos disponibilizar na cidade 4 planetários nos próximos 2 anos, né? Ou seja, uns ambientes bons para a área da ciência. Porque o que se percebe nos últimos anos, que é visto aos olhos, são os vermelhinhos, né? O passaporte universitário, as ruas melhores cuidadas, né? A cidade melhor cuidada, o restaurante popular, você tem um conjunto de ações do Banco Mambuca, a própria moeda Mambuca, mas as ações que vão reestruturar a cidade estão começando agora. Vocês ainda assistirão um conjunto de ações que devem mudar, de fato, o funcionamento da cidade para melhor. Por exemplo, nós estamos lançando agora, ainda em abril, o programa Bem Viver Alimentar, que vai agroecologia, cooperação e sustentabilidade. É um programa enorme de produção agrícola na cidade, mas não é a produção agrícola de agronegócios. Nós vamos lançar um programa para quem quiser ganhar dinheiro plantando jaca, plantando guando, plantando abóbora, plantando aipim. Nós vamos ter empresas que vão industrializar isso aí. Está se instalando na cidade agora em abril uma empresa chamada Açougue Vegano. O Açougue Vegano é uma das maiores empresas de comida vegana do Brasil, uma das maiores do mundo. Vai instalar o principal ponto fabril deles aqui em Maricá, e a base deles é jaca. E aqui tem muita jaca, né? Então eles vão produzir carne de jaca a partir de Maricá para o mundo. Nós vamos começar a comprar a jaca e doar mudas de jaca, e junto com a Universidade Rural ensinar as pessoas a plantar jaca. O restaurante Piatti, que tem uma fábrica de massas caseiras, está se instalando também em maio e junho aqui. Eles vão fabricar massas caseiras a partir do guando e da farinha de aipim. Então nós vamos passar a comprar aipim e guando, né, para quem quiser plantar no canto de casa. Estamos fechando agora o plano de trabalho com a Rural. Nós vamos financiar pequenas estufas para quem quiser produzir shiitake em casa. O shiitake tem um valor agregado enorme. Uma estufa de shiitake custa em torno de R$20 mil. Estamos lançando um projeto, vamos estudar a gente tem que estudar o solo, a água, o regime de vento. Então essa coisa é uma coisa que precisa, mas nós vamos colocar, as pessoas vão poder fazer uma complementação de renda produzindo shiitake na cidade e vendendo tanto para o açougue vegano quanto para a Ipiatti e outras empresas que virão para cá
nós vamos atrair para cá no ramo de alimentação saudável. Com a Tomates do Brasil, nós estamos implantando um programa de produção de tomate, pepino, berinjela e pimentão em estufa, tudo com controle natural, com produção de adubos orgânicos, etc. Vamos agora começar a construir agora, nas próximas semanas, lá na fazenda Ibiaci, antiga fazenda Ibiaci, né, que tem outro nome agora, as primeiras 2 estufas, né, e a ideia é, para quem tem já uma pretensão de plantar um pouco, fazer um investimento maior, financiar estufas de 500 metros, de 1.000 metros quadrados, para quem quiser produzir produtos orgânicos também, a partir do... A gente vai fazer os estudos, né? Tá vendo? Essa empresa, ela é brasileira, mas ela também é israelense, tá vindo para cá, já está aqui, já tem um sistema de estufas já experimentado há 4 anos, agora a prefeitura vai colocar isso à disposição da cidade, né? Então isso vai ter um impacto muito grande. A questão, não sei se vocês viram, nós assinamos um contrato, estamos desenvolvendo ônibus elétrico agora aqui na cidade, né? São 3 tipos de ônibus: o elétrico híbrido com hidrogênio e elétrico híbrido com etanol. Nós vamos fazer durante 2 anos testar junto com a FRJ, que é uma empresa que produz a tração, os ônibus, e nós vamos mudar toda a matriz dos vermelhinhos, nós estamos chamando de ser os vermelhinhos verdes, né? Por quê? Porque na renovação da frota a gente vai trazer parte da produção dos ônibus aqui para a cidade, particularmente a parte inteligente dos ônibus, que é a engenharia que está embarcada, sistema de segurança, de transporte, a parte de carregadores de energia, chips, etc. Então, é um conjunto de ações que nós começamos a fazer em 2020, e agora, com a pandemia atrasou um bocado, mas agora a gente está assinando os planos de trabalho e a gente começa a implementar. O Tanuri nos acompanhou, nós já temos o primeiro produto fabricado, estudado aqui no Che Guevara, a primeira patente, que é aquele respirador, não sei se vocês viram, o respirador, que não é invasivo, é um capacete, né, que a pessoa fica mais tempo respirando ali dentro, e isso evita a intubação dos casos mais graves, né, boa parte deles. A prefeitura é sócia da patente, a fábrica irá se instalar aqui em Maricá nos próximos meses, anos, depende agora da Anvisa liberar a comercialização do produto. Mas foi desenvolvido com a orientação do Amilcar e de outros médicos, do professor Marcelo Velho e outros médicos do Che Guevara, e é uma patente nossa. Nós desenvolvemos o produto aqui dentro junto com a FRJ. Né? Então nós estamos realmente trabalhando para a base, mudar a base econômica da cidade. Quando acabar o royalty do petróleo, a gente ter o royalty da ciência, o royalty da inovação. A prefeitura ser sócia de um conjunto de patentes, através do Fundo Soberano, ela manter essa autonomia financeira que a gente adquiriu a partir do petróleo. Quando acabar o petróleo, em 2040, por aí começa a declinar a produção dos poços, né? A gente ter um conjunto de ações da ciência, da tecnologia, que substitui o royalty do petróleo, e a prefeitura continua investindo e mantendo a cidade, fazendo bastante investimento na área social. E aí, qual o papel do programa de iniciação científica? Que nós achamos muito importante, estamos testando, aprendendo a fazer, não é fácil, não é nossa, mas é importante. Né? São 3 questões que nós queremos, 3 eixos que nós achamos fundamental com vocês e que nós queremos expandir depois do programa. Primeiro, como falei, o gosto pela ciência. O gosto pela ciência, as pessoas terem um gosto de estudar, de ler, de organizar isso que estudou e que leu, né, e o que experimentou dentro de parâmetros, né, de critérios que envolvam a ciência, né, que permitam a você escrever artigos, por exemplo, né, pesquisar novas iniciativas, inovações, melhorar aquilo que já existe. Então, criar esse sabor, esse gosto, esse desejo pela ciência, pela investigação, que não é tarefa fácil. Nós queremos que Maricá seja uma cidade em que a ciência esteja na ordem do dia das pessoas, da grande maioria da população. Então, isso para a gente é o primeiro desejo nosso, o primeiro eixo nosso desse programa que estamos iniciando com vocês hoje, né, a aula magna. O segundo, né, é que vocês pensem a cidade conosco. Por isso os eixos da cidade
São 4 eixos, é isso? Né? Estão aqui: educação, cultura, sustentabilidade e saúde. Nós queremos que os alunos e os servidores da cidade pensem conosco a cidade. O que pode melhorar? O que pode investigar? O que é inovador para a cidade? O que pode surgir de novo daqui de dentro? E nós vamos levar muito a sério o trabalho de vocês, nós vamos ler o trabalho de vocês e buscar as ideias de vocês para que nós possamos implementá-las na cidade. E o terceiro eixo é reter na cidade a juventude que nós estamos formando pelo passaporte universitário. Se a gente não construir um mercado de trabalho, se a gente não construir oportunidades, as pessoas vão estudar aqui e vão trabalhar no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, não irão permanecer aqui porque a cidade é uma cidade média, hoje de 185 mil a 200 mil habitantes, né? Tende a crescer nos próximos anos, que está atraindo muita gente para cá. Mas o fato, o que nós queremos é que essa juventude do passaporte universitário, se não toda, uma parte significativa dela permaneça na cidade, ajudando a construir o futuro da cidade. Não vai embora. Que estude com os recursos dos royalties, mas que permaneça aqui, ajudando a desenvolver a cidade nas próximas décadas, né? Então, são esses 3 eixos que nós trabalhamos na iniciação científica. O gosto pela ciência, pela investigação, pelo método científico, pensar a cidade, ouvir vocês através do que vocês vão produzir de ciência, para o que vocês pensam da cidade, o que se sugerem da cidade, o que acham que a gente pode fazer para melhorar a cidade, né? E o terceiro eixo é reter uma parcela significativa dos jovens do passaporte universitário dentro da cidade. Ou seja, muitas das ideias de vocês, muitos de vocês que vão passar pela iniciação científica, nós iremos aproveitar depois o talento de vocês para fazer mestrado, doutorado, ajudar a gente a mudar a base econômica e social da cidade. Então, isso para a gente é muito importante. Então, nós estamos aqui, não é distribuindo bolsa que somos bonzinhos. Então, por si só já seria interessante. Mas é porque nós queremos que as pessoas ajudem a gente a refletir e pensar Maricá, a gostar de Maricá, a se incorporar a Maricá, criar, aderir vocês, né? Criar adesão às ideias de vocês ao desenvolvimento da cidade. Vocês compreendam também o que a municipalidade está fazendo, né? O Fabiano Horta, toda a equipe dele estão desenvolvendo, né? E permaneçam na cidade no futuro, ajudando a tocar a vida da cidade. O Dr. Amilcar é um grande pensador aí na área de saúde, e que nós trouxemos para nos ajudar a pensar isso. Nós, um dia desses, Amilcar, temos que parar para falar um pouquinho sobre todos os projetos na área de saúde que nós estamos desenvolvendo, que são muitos, né? Por exemplo, aquele hospital, como é que é o nome? Não, que está fechado. São Vicente. Vocês sabem onde é a clínica São Vicente? Então, ali nós estamos alugando aquele prédio, estamos trazendo a UFRJ, a FAPERJ. Ali vai ser um centro de pesquisa na área médica. Já estamos fechando, na verdade, de alugar os próximos dias. Será uma obra de 1 ano e meio. Nós temos um programa com o governo do Estado. O município vai investir durante 5 anos 10 milhões de reais, o Estado durante 5 anos 10 milhões de reais, ou seja, vai investir 20 milhões de reais. Durante 5 anos, 100 milhões de reais para criar um polo de produção científica na área de saúde aqui na cidade. O prédio está, assim, tinha um problema de habitação, estacionamento, já estamos resolvendo, né? Vamos assinar um contrato de aluguel. Ali vai ser um lugar sensacional. E o Amilcar está ajudando a gente a construir esse projeto. E vamos agora para cima em maio. Então, assim, hoje Maricá tem, além de uma bela rede de escola de educação pública, né? Tem um programa Passaporte Universitário, tem bolsa de iniciação científica e tem bolsas na área de mestrado e doutorado. Ou seja, né? O que está faltando? Só concluir, eu acabei não falando de educação, né? Pois bem, semana passada nós já assinamos o contrato com a UERJ, um plano, né, de cooperação. O ano que vem nós teremos um campus da UERJ aqui, com 2 cursos de engenharia de produção e talvez engenharia de meio ambiente ou alguma outra engenharia, vamos ver ainda. Serão os primeiros 2 cursos que a UERJ colocará aqui no município. Nós vamos primeiro alugar um prédio para que eles comecem a funcionar. Depois, lá perto do IFE, construir um campus para eles. Já está acertado. A Alerj criou, com a ajuda da Zeidan, deputada Zeidan, 50 cargos para trazer para cá, porque você tem que ter cargos, né, de professores e técnicos administrativos da UERJ. Então, essa parte já está feita, já assinamos o acordo de cooperação. Vamos agora ajustar o Márcio, faz parte do plano de trabalho, a equipe de trabalho, mas em meados do ano que vem, provavelmente, já teremos vestibular de engenharia
aqui da UERJ, aqui em Maricá. A outra coisa que estamos avançando, que é importante, são os mestrados e doutorados. Além da COP, nós estamos fechando um contrato com a Rural e com a Unirio e com o Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, que é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, para ofertar já nos próximos meses, começar a colocar aulas de mestrado e doutorado, cursos aqui, disponibilizando para basicamente formar essa ideia da ciência. E, junto com o IFE, o Márcio também está tocando, um ousado programa de ensino técnico. Nós vamos fazer um contraturno do aluno do ensino médio, disponibilizar a cada semestre 200 vagas, não é isso? São 6 mil e poucos alunos de ensino médio na cidade, rede pública e rede privada. Nós iremos colocar a cada semestre 200 vagas para quem quiser fazer no contraturno, faz de manhã o ensino médio, ou à noite, ou à tarde, no contraturno, ele vai para esses espaços fazer enfermagem, turismo, logística, informática e biotecnologia ou enfermagem, tá? Cursos técnicos para o ensino médio, né? Então também para reter o aluno do ensino médio em sala de aula e para que ele também saia do ensino médio já com uma formação profissional mínima para disputar o mercado de trabalho. Também então são projetos também que estamos tocando e que são questões reais, assim, então fechando detalhe, valor, hora-aula, onde serão as aulas, quem vão ser os professores, a extensão do curso, mas são questões que estão bem avançadas também e o IFE será um parceiro nosso, então, nessa questão do contraturno do ensino médio. Se vocês têm filhos fazendo ensino médio, parentes podem alertá-los que faz o primeiro ano, o segundo e terceiro ano pode fazer o contraturno no espaço da prefeitura em laboratórios para aprender uma profissão. Então, acho que é isso. Obrigado. Bom, deixa eu apresentar o professor Tanuri. Vem para cá, por causa... Alô? O professor Wilco Tanuri possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestrado em Ciências Biológicas e Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Ciências Biológicas e Genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é consultor do WHO-ResNet na Organização Mundial de Saúde, coordenador da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, professor associado, cientista e professor associado da Columbia University, consultor na área de laboratório, consultor na área de laboratório do Ministério de Saúde do Rio de Janeiro, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de genética, com ênfase em genética molecular e de micro-organismos, atuando principalmente nos seguintes temas: HIV-1, Genetically Diverse, Subtypes, HIV e resistência à droga, arboviroses, coronavírus pandêmico e outras viroses emergentes. Fator H, nos 60 no Google Escola. É um prazer ter um dos maiores pesquisadores do Brasil dando nossa aula magna. Seja bem-vindo, professor Tanuri. Acho que eu vou tirar a minha máscara. Bom, bom dia a todos. Eu acho que as palavras do Celso foram muito alentadoras e mostrou o impacto do Instituto dentro da cidade, dentro da formação de vocês. Nós temos que aproveitar essas iniciativas para mudar a cidade de uma forma inteligente com a ciência. Então, minha entrada para ajudar dentro do ICETIM, ela coincidiu, não por coincidência, com a entrada da pandemia. Que quando começou em março de 2020, o Celso esteve lá no laboratório e a gente falando com o pessoal também da saúde aqui do município, temos que montar um laboratório para fazer o diagnóstico. Aquela época era dificílimo você fazer o diagnóstico de Covid. Era feito por PCR, tinha uma série de problemas logísticos, etc., de sorte que a gente tinha pouco acesso. Então foi criado um laboratório
dentro da UFRJ, e a gente fez um espelho desse laboratório aqui na cidade, no LACEN, que a gente chama, né? Onde funciona até hoje, com a liderança do Tiago também, do Wilson, da Adriana, todo o grupo da saúde, e foi uma atividade muito prazerosa para mim. Desde então, desde que se iniciou a pandemia, nosso laboratório e também aqui em Maricá, nós nos dedicamos tempo integral à pandemia, e eu queria reunir esses achados e outras coisas aqui nessa apresentação minha, que eu não gostaria que ficasse assim muito assim formalizado. Então, vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, e no final da palestra também espero que tenha condições de discutir alguns problemas, né? e achados. O Raj vai ser meu contra-regra lá atrás para passar os slides. Acho que vou levantar o dedo e você passa o slide. Bom, onde começou a pandemia? Após muita discussão e também vários problemas de análise, a gente sabe que a pandemia originou, a gente não sabe aonde, mas aonde ela se espalhou para os seres humanos foi a partir desse mercado de peixe de Wuhan. Hoje, com mais precisão, a gente consegue realmente localizar o epicentro da pandemia em Wuhan, ali nesse mercado de peixe, que depois espalhou para toda a cidade, que depois espalhou para toda a China, espalhou para todo mundo. É impressionante o vírus, depois a gente vai falar um pouco do vírus também, que o Covid, sendo um coronavírus de transmissão respiratória, qual a velocidade que ele consegue se expandir. Só para você ter uma ideia, o vírus começou a circular em novembro de 2019, quando foi março de 2020, ele já estava em todos os continentes, em todos os países, inclusive no Brasil, né? E nós tivemos, infelizmente, quase 5 ondas de transmissão no Brasil. O Rio de Janeiro sofreu todas essas ondas. O Rio de Janeiro foi um estado que realmente foi muito afetado pela pandemia, né? Todos nós sabemos, né? Vamos seguir em frente e vamos falando. Bom, da onde que vem o SARS-CoV-2? Ele pertence a uma família de coronavírus chamado beta-coronavírus, que vieram da origem dos vírus de morcego. Quando a gente fala assim, mas o vírus veio de morcego, por quê? Porque nós conseguimos, os cientistas, isolar várias cepas de coronavírus de morcego, que quando a gente fazia a análise do material genético desses vírus, do genoma, né, eles pareciam muito com o SARS-CoV-2, com o SARS-CoV-1 e também com o MERS. O SARS-CoV-1 apareceu em 2002, se todos lembram, né? Foi um parente muito próximo desse aqui, do Covid-19, SARS-CoV-2, e ele tinha um aspecto muito virulento. Ele matava mais do que esse e, por sorte nossa, ele veio, causou uma grande epidemia em vários países e depois desapareceu, né? A mesma coisa para o MERS, que veio do camelo, né? O morcego possivelmente infectou o camelo, que passou para os seres humanos. Esse também teve um período maior de propagação. Até hoje já tem uns casos isolados, mas ele não teve um poder pandêmico. O problema foi com o SARS-CoV-2, que, infelizmente, nós vamos ver por que ele adquiriu algumas mutações que o tornaram facilmente transmissível. Então, ele conseguiu aliar a transmissibilidade e a patologia. Quer dizer, que é tudo que a gente não queria, mas aconteceu. Aí você vai perguntar, mas isso aconteceu dentro do mercado de peixe? Não. Isso é um processo seletivo que deve ter durado anos, anos e anos. Só que não era visível para a gente. Então, quando o vírus apareceu mesmo, conseguiu ser transmitido de homem para homem,
ele já atingiu o mercado do peixe e já começou a transmitir na cidade. Mas isso é um processo bem longo. Então vamos ver como que acontece. Próximo. Aqui é a microscopia eletrônica mostrando o nosso inimigo, né, que é o SARS-CoV-2, e a estrutura dele, por isso que a gente chama coronavírus, porque ele tem essas espículas na superfície dele que parece uma coroa. E daí já saiu muita loucura, tem a Corona cerveja que deixou de ser vendida na época, então tem um monte de fake news e homônimos. Aqui é uma microscopia eletrônica feita pelo grupo do Dr. Vanderlei de Souza, da UFRJ, que também vai trabalhar com a gente aqui na cidade, mostrando embaixo aonde que o vírus cresce dentro da célula. Ele forma uma certa fábrica de vírus dentro de vesículas do retículo endoplasmático. E ali ele vai se multiplicando e criando novas partículas que depois saem da célula. Ali em cima são as células normais, no quadro A, e no B as células infectadas, que elas assumem uma característica de redonda próxima. Bom, como é que a gente enxerga o vírus, né? O vírus ele pode ser visto na microscopia eletrônica, mas não é uma metodologia boa de você usar, né? Senão você não consegue trabalhar em larga escala. Uma maneira de você ver o vírus é ver o efeito do vírus na célula. E uma maneira de você ver esse efeito é fazer um tapete de célula, jogar o material que você acha que tem o vírus. Por exemplo, lá no fundão a gente usa o cotonete que a gente passa na nasofaringe, coloca no meio de cultura, depois a gente joga nesse tapete de célula e depois de 7 dias esse tapete de célula é comido pelo vírus, olha lá. Então lá em cima o tapete está sem vírus nenhum, aqui embaixo uma diluição maior do vírus e uma menor, ele destrói o tapete inteiro, tá certo? Então assim você consegue identificar o vírus. Nesse sentido, o vírus foi primeiramente isolado no Brasil, em São Paulo, depois o nosso grupo do Rio isolou os segundos isolados, junto com o pessoal da Fiocruz, e hoje a gente tem uma coleção lá no laboratório, né, Thiago, de mais de 100 isolados, né? A gente tem todos os vírus que circularam no Rio de Janeiro isolados, assim, os espécimes, né? A gente não pode cultivar todos. Só no LACEN aqui tem 12 mil amostras, né? 16 mil amostras. Lá no fundão tem 120 mil amostras. Então, quer dizer, a gente isola os vírus para estudar a biologia do vírus, né? Então, isso é importante. Próximo. Aqui é mostrando com a microscopia onde o vírus cai, ele começa a fazer um buraco naquele tapete de célula. E aquilo a gente chama plaque. Então, isso a gente pode isolar o vírus e mostrar a presença dele. Próximo. Aqui, já lá no Rio de Janeiro, uma cultura nossa isolando o vírus Delta, né, que circulou aqui no início, no final do ano passado. Segundo semestre do ano passado. Próximo. Aqui, desculpa pessoal que não é da área, mas eu queria mostrar um pouco da genética do SARS-CoV-2. Ali em cima você tem o SARS-CoV-1, que deu em 2002, e o SARS-CoV-2 aqui embaixo. Você vê que a estrutura genômica deles é muito similar, sendo que, possivelmente, o SARS-CoV-2 adquiriu mais um gene ali, um gene 14, né? Mas o jeito do genoma é parecido, próximo. Só que teve uma grande diferença. Vamos olhar aquele quadrinho ali de cima. O vírus, para entrar na célula, ele precisa se acoplar a um receptor da célula. Esse receptor chama-se ACE2, que é um receptor que a gente utiliza normalmente para manter a pressão sanguínea nos vasos. Agora, se me perguntar como que o vírus evoluiu para entrar nesse receptor, ninguém sabe. Agora, por azar, esse receptor também está onde? Nos brônquios, nos alvéolos do pulmão. Então, o vírus tem capacidade de infectar a sua superfície aqui da nasofaringe e descer pelos brônquios e chegar no seu alvéolo. A gente vai mostrar isso mais para frente. E aí que o vírus faz a doença dele mais grave, é quando ele entra no pulmão, né? Então,
os pacientes, enquanto tem o vírus só na parte superior, aérea superior, eles não têm a patologia exacerbada, só quando desce para o pulmão. E, volta um slide, por favor. Volta aquela. E olha que coisa caprichosa. O vírus SARS-CoV-2 adquiriu uma sequência nova dentro dessa proteína que a gente chama de superfície, que é aquela spike que faz a coroa do vírus. Ele adquiriu uma mutação nova que deu a capacidade dele de interagir mais rapidamente com esse receptor da célula humana. Então, isso que é a tal evolução do vírus. O vírus ficou passando de morcego para humano, humano para morcego no interior da China, sem ninguém perceber, e adquiriu essas mutações, que deixou ele ficar mais o que? Patogênico, tá certo? Nem toda mutação que o vírus acumula é para o bem, algumas são para o mal também. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Próximo. Então, o ciclo do vírus eu vou passar muito rapidamente, mas assim, falando bem assim rapidamente, o vírus, se eu falar uma figura bem engraçada, ele é um hambúrguer que a célula come e passa mal, tá? Então, ele primeiro é interiorizado dentro da célula por pinocitose, ele solta o material genético dele dentro da célula, e o material genético dele é multiplicado dentro da célula, e a célula fica escrava desse vírus, e vai montar mais vírus e soltar vírus na superfície, terminando o ciclo dela. A célula sobrevive com o vírus? Não. Porque nesse sistema aí de produção, no final do ciclo viral, o vírus ativa a morte da célula. Então você tem a destruição da célula, você tem a inflamação do tecido, e aí tem a patologia toda que a gente vê da doença. Próximo. Bom, para o vírus entrar, ele precisa de uma fechadura, né, para abrir a célula, né? Essa fechadura é o ACE2, e também ele usa uma outra proteína celular para fazer a clivagem da proteína de spike para ela poder penetrar na célula. Então, ela depende de duas moléculas simultaneamente. Próximo. Então, aqui a interação do ACE com o spike, ou a seção RDB da spike. Próximo. E aqui é a filogenia da família dos beta-coronavírus, mostrando que o SARS-CoV-2 veio de um morcego também isolado na Ásia, né? Por sorte, esses coronavírus com maior chance de passar para o humano até agora foram isolados em morcegos asiáticos. Mas se a gente for procurar aqui no campo, alguns morcegos brasileiros também carregam coronavírus. Mas graças a Deus ainda não se adaptaram ao ser humano até agora. Nosso problema, por exemplo, reside mais nos arbovírus que frequentam a floresta amazônica e a floresta tropical. O exemplo desses arbovírus é a febre amarela, né? Também a dengue, zika, chikungunya. Então, no Brasil também a gente tem uma fábrica de novos vírus, né? Uns grupos do Pará, do Instituto Oswaldo Chagas, eles trabalham desde 1940 nessa área e já isolaram mais de 200 vírus na Amazônia que tem chance de passar para o ser humano. Então, isso aí é uma questão de tempo, e o desmatamento da Amazônia, tudo isso tem chance de você trazer esses vírus para perto do ser humano e aí espalhar esse vírus. Nosso grupo no Fundão mostrou um vírus que dava na floresta amazônica da América Latina, que depois foi